Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito e faz parte da nossa família, que a cada dia cresce, já são 31 mil inscritos aqui no YouTube, já são mais de 200 mil seguidores no Instagram, mais de 70 mil seguidores no TikTok. Tudo isso por você, para você e para mais ninguém, porque essa programação toda especial acontece para edificar a sua alma, agregar algumas coisas em seu conhecimento e trazer informações de conteúdos bíblicos que de fato edificam. Como toda semana eu tenho um convidado especial aqui, hoje não é diferente porque eu trago à mesa mais uma vez alguém que eu admiro, tenho estima, carinho, respeito tanto pela vida quanto pelo depósito que Deus fez em sua vida. Pastor Fábio Pimenta, seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, meu amigo Fábio. É um prazer muito grande estar aqui. Te parabenizar pelo trabalho que tem prestado. Eu tentei fazer podcast também e vi que não é fácil, não é para qualquer um. E você tem mantido esse podcast aí e a gente tem visto como os assuntos são relevantes para a aprendizagem daqueles que ouvem. Parabéns, é um prazer estar com você. Obrigado, pastor Fábio, que alegria recebê-lo em meio às turbulências que nós passamos aqui. Como o senhor disse, fazer podcast é um desafio, porque a gente não traz a essa mesa aqui só pessoas que a gente concorda, que tem a mesma visão que nós. Porque uma coisa é eu conversar com o senhor, que acredita no que eu acredito, que tem a mesma visão que eu. É claro que o senhor vai saber mais do que eu, vai ter informações que eu não tenho, tem experiências que eu não tenho. Mas tudo que o senhor falar aqui, praticamente, eu vou concordar. Outra coisa é eu trazer alguém que diverge dos meus pensamentos, me mostra outra perspectiva. As pessoas não compreendem que um podcast é para isso, para a gente conhecer novas perspectivas, novas histórias, saber o que está por trás, que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem. Então, em alguns momentos, há uma treta, há uma briga, há um desentendimento, mas é um trabalho que a gente deve entender que é um trabalho fora ministério, fora cargo eclesiástico, é um trabalho independente de ministério, é um trabalho independente de campo, que a responsabilidade é total daquele que idealiza, daquele que administra esse podcast. Então, é muito desafiador. E nisso aqui, eu quero muito agradecer ao senhor pela sua vida, porque em meio à tempestade, em meio à turbulência, foi o senhor que me ligou para mim, prestando solidariedade, apoio, refúgio, acaso eu precisasse. E na caminhada nós precisamos disso, de pastores, de pessoas amigas, que tentam se colocar em nosso lugar e compreender o que está acontecendo conosco e pelo menos oferecer ali uma palavra de incentivo, de ajuda, de conselho. E talvez por causa dessas palavras do Senhor e de alguns outros é que nós continuamos e permanecemos de pé. E tem que continuar mesmo, né? É um trabalho muito relevante. Eu admiro o seu trabalho, parabenizo você pelo trabalho que tem prestado e pode contar comigo naquilo que eu puder ajudar. Eu estou à disposição. Até quiser levar sua carta para lá, já fiz o convite. Gratidão, pastor, gratidão. Pastor, mas no ministério há esses momentos de dificuldades, esses momentos, às vezes, que nós somos incompreendidos, que nós precisamos, né, desse abraço espiritual. E nesses dias, poucas vezes nós encontramos, né? Na verdade, existem muitas pessoas que elas torcem pelo nosso fracasso, né? E o objetivo de Deus para com as nossas vidas é nos levar no propósito que Ele tem para conosco. E muitas vezes é igual um avião que está em meio a uma turbulência. E a turbulência vai acabar, o avião vai pousar, porém, naquele momento, a gente fica aflito, fica olhando para o que está ao nosso redor e, às vezes, pensando coisas que não deveríamos. O ministério é a mesma coisa. Às vezes, nós estamos enfrentando turbulências e são poucas as pessoas que aparecem nesse momento para nos ajudar, para
dizer uma palavra de conforto, de carinho, né? Falar, ó, continua, seu trabalho está sendo bem prestado. O problema do ser humano é que o ser humano, você pode, durante 30 anos, exercer o seu melhor, né? Você pode pregar, evangelizar, cantar, promover eventos. Enquanto você está no auge, as pessoas estarão ali com você. O dia que acontecer qualquer coisa, que infelizmente pode acontecer com qualquer ser humano, exemplo, ter uma queda, as pessoas que, na verdade, estavam com você por causa daquele momento, elas não estarão lá no seu futuro. Por quê? Vão te deixar, você não é mais objetivo, você não produz mais nada para ela. Então o ministério tem esses problemas. Eu já vi pastores que ficaram aí 40 anos dirigindo uma igreja, construíram, edificaram, fizeram grandes eventos, fizeram a igreja crescer. Aí depois, por um erro que cometeram, o povo esqueceu todo aquele tempo que ele trabalhou, esses 40 anos que ele trabalhou, e por causa daquele erro malhou o camarada e nunca mais ele conseguiu se recuperar. Então, o ministério é complicado. Você acha que o ministério ele é ingrato pelo trabalho que as pessoas desenvolvem? Porque muita gente só serve enquanto está sendo útil. Quando deixa de ser útil, não presta mais para nada. Mais. É o caso do próprio Jesus, quando entrou em Jerusalém, né, o povo gritava, Baruch rabá Bishem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso numa sexta-feira. Na outra sexta-feira, o povo gritava, crucifica, crucifica. Por quê? Porque o interesse, na verdade, ali era difuso. Algumas pessoas que viram Jesus entrar por Jerusalém acreditavam que Jesus iria libertá-los de Roma. Depois eles se decepcionaram, porque Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo, e começou a explicar, né, que não veio para libertar eles de Roma. E quando eles se decepcionaram, os sacerdotes aproveitaram a oportunidade porque estavam perdendo verba, e acusaram Jesus de ter entrado pela porta do rei com o intuito de conquistar Roma. E o que aconteceu? Intitularam ele como rei dos judeus. E aí, o mesmo povo que esperava que Jesus fosse o libertador carnal, quando se decepcionaram, foram diante do próprio Cristo, e aquela grande multidão gritava junto com os sacerdotes, crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Então o ministério é isso. Enquanto o povo vê que você produz, vão estar junto com você. O dia que você não produzir mais nada, não houver mais interesse, se prepare, porque você vai ser desprezado. Interessante que no meio daquela multidão ali tinha gente que de alguma forma tinha sido alcançado, curado por Jesus, né? Uma palavra que consolou, uma cura, um milagre que aconteceu, um pão que multiplicou. É verdade. E os mesmos que foram o alvo das bênçãos de Jesus, de forma direta ou indireta, foi aqueles que gritaram crucifica-o, seja por o interesse de receber uma moeda ou simplesmente por não por achar que Jesus havia decepcionado, porque tinha muitos no meio da multidão que esperava que Jesus fosse um líder político, que ia dar independência para os judeus, né? Isso mesmo. Então alguns se decepcionam, achando, não, ele não é, então crucificam. O problema é o interesse. Quando as pessoas percebem que elas não vão conquistar aquilo que elas querem através de mim ou de você, geralmente elas nos abandonam. Eu poderia aqui falar de diversos pastores, mas a gente nota que quando um pastor, por exemplo, jubila, que ele não é mais o pastor da igreja, ou seja, ele não está mais lá no trono, muitas pessoas sequer o visitam, né? E às vezes membros até locais da congregação que ele era pastor. Eu vejo muito isso. Meu pai é um pastor jubilado. Depois que ele jubilou, não me lembro de um pastor da convenção que foi visitar meu pai, a não ser o pastor Daniel Salles Acioli. Triste, né? Triste. Nenhum. Quando meu pai ficou na UTI, que ele teve o AVC, ele ficou 45 dias na UTI. Eu recebi uma ligação do pastor Vicente Mariano.
que me ligou perguntando como o pastor estava e me dando apoio naquilo que fosse necessário. Nenhum dos outros me perguntaram nada. Tanto que nós gastamos com meu pai na UTI R$196 mil. Isso bancado pela família. Por quê? Nenhuma ajuda veio de fora. Infelizmente, há muita troca de interesses, de favores. E quando a gente não tem... É que assim, é composto por seres humanos. Então, quando a gente fala de seres humanos, nós já esperamos o erro, a ingratidão, a decepção, a frustração, quando a gente coloca expectativa nos homens. Porém, dentro de um contexto igreja, um líder, um sacerdote, a gente espera ser diferente, né? Na verdade, todos nós não gostamos de ingratidão, né? Se você presta um trabalho, você sofre por aquele trabalho, você ajuda a construir tudo aquilo ali, você, na verdade, fica na expectativa de alguém vir te agradecer. Isso é natural do ser humano. Não que você queira glória, né? Não que você queira aparecer, mas se você presta um serviço, você também deseja que as pessoas sejam gratas pelo aquilo que você fez. É igual você presta um favor para alguém. Aí você vai lá, ajuda aquela pessoa, de repente a pessoa nem te agradece, nem diz, olha, muito obrigado. Isso fere o nosso sentimento. O chamado ele é muito ingrato. Eu estou presidindo há 7 anos agora, né? Em agosto vai fazer 8 anos que eu estou presidindo a igreja em Antonina. Um povo muito bom, uma igreja muito boa. Porém, eu não coloco mais expectativa em forma de agradecimento, né? Muitos perguntam, por que o senhor não deixa comemorar o seu aniversário? Eu não deixo fazer festa no meu aniversário. Eu não fico na expectativa de comemoração, até porque eu também não deixo. Eu não comemoro o tempo que eu estou lá. Eu não comemoro a data de aniversário do meu casamento na igreja. Nada. Minha vida é particular. Eu vou lá, presto meu serviço para a igreja e depois eu retorno para a minha casa. Porque eu me decepcionei muito. Teve um certo campo no estado do Paraná que meu pai trabalhou 10 anos. Rapaz, ali nós trabalhamos demais. Carreguei caixa nas costas para fazer culto ao ar livre, ficava dentro de caminhão, trabalhando dentro do caminhão para montar som. No final, sabe o que eu ganhei? Uma briga e uma pessoa olhando para mim e se referindo a mim como pastorzinho que não tinha feito nada naquele campo. Meu Deus do céu. Infelizmente. Se isso acontece com pastores presidente, imagine com itinerante. Pastor Carvalho Júnior esteve aqui nessa mesa e ele chorou. Ele chorou porque Carvalho Júnior foi, né, e é um dos grandes pregadores dessa nação. Teve uma história passado, tem uma história que deve ser respeitada independentemente do que aconteceu no percurso de sua caminhada. Ele chorou dizendo que não é nem por causa de agenda, mas sim dos vínculos, das amizades que ele fez com alguns pastores. E, infelizmente, depois de um ocorrido com ele, todos os abandonaram, deixaram, não ligaram nem mais para saber. Alguns em aeroporto, quando via ele, mudava a rota, se desviava do caminho. Outra coisa que ele falou que a gente consegue perdoar a Davi pelo adultério e por ter arquitetado um assassinato. A gente consegue perdoar e elogiá-lo, a gente consegue perdoar e elogiar Pedro por ter negado Jesus, a gente consegue perdoar e admirar Abraão de ter oferecido a sua própria esposa para o rei do Egito, e a gente não consegue perdoar um irmão que está no nosso contexto de vida. E não é só perdoar, né? Além de perdoar, parece que existem pessoas que têm o prazer de ver aquele que cometeu um erro ou coisa semelhante destruído. Né? Destruído. Existem casos aí de pastores itinerantes que ganharam centenas e dezenas de almas. Nós não podemos tirar esse mérito deles. Eles alcançaram uma posição na qual eles conseguiram alcançar muitas almas. Aí o camarada comete um erro, claro, tem que ser corrigido. Porém, não desprezado. Um dos maiores erros da igreja... Nem esquecido, né, pastor? Não, pelo amor de Deus.
Um dos maiores erros da igreja hoje é não saber aplicar a disciplina. Porque o apóstolo Paulo disse que a disciplina é proveitosa para que o arrependimento se manifeste. Ou seja, se você disciplina uma pessoa, você não pode destruir aquela pessoa. Você tem que disciplinar aquela pessoa com uma visão que ela vai se recuperar. Entendeu? É a mesma coisa dos pregadores, caso do Carvalho Júnior e outros, né? O cara errou, se ele reconhece o erro, né? E quer continuar a sua trajetória, a igreja deve abraçar. Existem casos diferentes, que é o caso do Paulo Marcelo, né? Paulo Marcelo insiste naquela loucura ali da esquerda e, na verdade, você vai conversar com ele, ele tem uma visão hoje totalmente esquerdista. Então, ele não quer se levantar, ele quer ir para o confronto, para a provocação. Agora, uma pessoa que ela erra e se arrepende, a igreja deveria abraçar, né? Mas não é isso que acontece. A igreja esquece os 40 anos de trabalho que você promoveu e, por causa de um erro, ela te destrói totalmente. Infelizmente, isso é visível pelos próprios comentários. Eu fiz alguns cortes dele, coloquei nas redes sociais e o pessoal ficou lembrando aquele advento lá. Não tem misericórdia. Não tem. E muitas dessas pessoas já foram abençoadas pelo próprio. É o que aconteceu com Jesus, como nós estávamos falando aqui. Eu acredito que no meio daquela multidão haviam pessoas curadas, libertas, pessoas que estavam oprimidas, e Jesus foi até elas e as libertou, e gritando crucifique, porque estavam induzidos pelos sacerdotes, escribas e fariseus, e naquele momento, naquele furor ali, né, aproveitaram para descarregar todo o seu ódio sobre Jesus Cristo. O ministério é isso. Infelizmente. E nós temos maturidade para entender que existem situações difíceis de rejeição, de desprezo, de ser esquecido, como um processo permitido do próprio Deus para que nós possamos viver o propósito, ter uma bagagem, nós estarmos construindo uma história e deixar um legado. Porque chegar lá fácil também, você acaba não valorizando e acaba entregando fácil e comercializando aquilo que você recebeu de Deus. Então, existe o processo permitido por Deus. Mas existem situações que a própria justiça humana, recheada de ódio, recheada de vingança, por uma antipatia gratuita, por um juízo temerário. Quando está dentro de um processo de Deus, a gente aceita, não tem o que fazer. Agora, quando a gente percebe que a própria justiça humana, querendo trazer à tona aquilo que o próprio Deus esqueceu, querendo boicotar uma pessoa por algo que aconteceu há muito tempo, ou por não saber a história direito, ela vem expor suas suposições, e suposições sem questionamentos se tornam verdades. Então, não tem como aceitar aquilo que é feito apenas pela justiça humana. O que é processo de Deus, aceitamos. Mas o que é feito pela justiça humana, a gente tem que descartar e temos que fazer de tudo para apresentar a nossa versão. E, às vezes, eu fico notando certas falas de alguns crentes, né? E aqueles que estão na frente de trabalho, eles são alvos, muitas vezes, de comentários até agressivos e odiosos. Por quê? Uma pessoa que prega, por exemplo, igual o Carvalho Júnior, que batia muito na questão de santidade, né? Porque a pregação dele era voltada muito para essa questão de santidade. Essas pessoas, quando elas veem uma pessoa igual o pastor Carvalho, que eu não sei qual foi o problema até hoje, e também não. Eu ouvi alguns comentários, né? Mas o que acontece? Aquelas pessoas agora vão usufruir desse ódio para dizer, olha, o camarada pregava santidade, né? Então agora ele caiu, é minha vez de moer ele, santarrão. Os apelidos que os caras colocam, né? Cadê aquela santidade? Aonde está ela? Né? Eu tenho até medo da minha pessoa, porque eu sou uma pessoa que eu bato muito, sabe? Eu bato e isso não é de agora. E eu sempre peço a Deus que tenha misericórdia de mim, porque eu sou um ser humano, eu posso errar. Quem diz que não erra e quem diz que eu não vou errar, meu irmão, tome cuidado, porque cuide-se para não cair
né? Porque quem está em pé tem que lutar para permanecer em pé, mas nós somos seres humanos. E eu não estou falando nem dessas questões de área sexual, não, pode acontecer uma briga ali no trânsito, tipo, o cara vir bater no meu carro e eu perder a cabeça ali em 1 minuto, eu perder tudo porque o camarada vai olhar para aquele cenário, né? E fala, ó, o santarrão que pregava a santidade desceu do carro, foi lá e deu um murro em outra pessoa. Isso não aconteceu com o pastor Takayama? Pois é. A questão do... Saiu do carro, ele até explicou a situação toda, fez uma nota de pedido de perdão à igreja para ver se o povo perdoava, porque o Takayama, pela história que ele tem, as pessoas ainda insistiam em bater na tecla todas as vezes que ele postava alguma coisa ou que o nome dele via na mídia, as pessoas falavam desse episódio que ele saiu do carro e brigou com a outra pessoa. Não, os camaradas vão lá e colocam assim, cadê o fruto do Espírito? É a primeira coisa que eles falam. Eles não entendem que nós somos seres humanos. Pastor não é uma pessoa perfeita. Pastor, ele é uma pessoa como todas as outras pessoas. O que nos diferencia é o chamado. E nessa execução do chamado, pode ser que alguma coisa nessa trajetória ela venha fugir do teu domínio. Essa questão do trânsito, né? O Takayama desceu lá, pegou o cara, pronto. Acabou o ministério do Takayama, porque as pessoas só lembram daquilo. Mas quando você vai ver as mensagens que o Takayama pregava... As cruzadas Cristo Vive. Então, são mensagens que mexem com a pessoa, com o mundo espiritual, com santidade, confronta. Então, essas pessoas, elas se tornam vingativas. O dia que esse cara fizer qualquer coisa errada, não vai ter perdão, porque as coisas que ele prega, nós vamos agora jogar no rosto dele. Olha, você pregava contra isso e agora você está praticando. Então, eu peço sempre a Deus que tenha misericórdia de mim, porque às vezes as pessoas acham que é só na área sexual, na área financeira, e pode acontecer o que aconteceu, uma briga de trânsito, e hoje todo mundo com o celular, aquela não, pastor Fábio Pimenta. Já soltou para todo mundo aí, e depois para você pegar isso aí. É terrível, é difícil. Até tu explicar, não porque viraliza mais o episódio negativo do que a sua justificativa depois. Coisas boas demoram para viralizar. Coisas ruins... Se acontece, tipo, uma briga de trânsito lá comigo, eu saio, um momento perco a cabeça, que não devo, aí eu xingo alguém ou parto para cima de alguém, o cara gravou ali, vai jogar, meu irmão, daqui a pouco é o caso do que eu vim aqui, e o cara teve coragem de fazer o corte lá, na hora que eu falei 6 salários, os caras fizeram o corte e colocaram 25. Absurdo. E são gente malignas. Quando tu vai pesquisar a fundo, talvez seja gente que te conhece. Mas claro. Não, e outra coisa, eles têm essa facilidade, né, de ter essa compactuação com outros, que de repente o fato aconteceu 2 horas atrás. Quando você vai ver, isso aí já está compartilhado com centenas, dezenas de pessoas. Milhares de pessoas. Mas é que também existe um mundo espiritual, né, pastor Fábio? Porque a gente não lida apenas com a nossa natureza humana. Existe também um mundo espiritual que faz de tudo, às vezes, para que, com as nossas atitudes, a gente contraria aquilo que a gente prega com as nossas palavras, né? Então, o mundo espiritual faz de tudo para que as nossas palavras caiam por terra, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como princípios e valores, caia por terra com alguma atitude nossa, seja por milésimos de segundos. E um erro, qualquer erro, seja ele, assim, pequeno erro, né, que nós chamamos de leve, ou um grande erro, rapaz, depois que cometeu, dificilmente você vai conseguir ter o mesmo respeito que você tinha antigamente. Dificilmente. Eu desconheço, assim, nessa área da itinerância, eu desconheço pastores que cometeram um erro e depois conseguiram manter o mesmo respeito. Porque todas as vezes que o cidadão iria pregar ou falar sobre algum assunto,
no qual ele não conseguiu viver, as pessoas vão detonar o cidadão. É infração leve, grave e gravíssima. Mas a multa no mundo espiritual praticamente a mesma, né? E não tem volta. Não tem. Dificilmente. Agora eu queria saber como é que fica tipo, a cara desses camaradas quando a verdade vem à tona. Por exemplo, pastor Marco Feliciano sofreu lá aquela calúnia da Patrícia Leles. Eu vi um monte de crente, rapaz, detonando o Feliciano naquela época. Ah, nunca me enganou. Tá vendo aí? Veio à tona. E agora veio que a menina é investigada pelo próprio FBI por... como é o nome? Ela está sendo investigada pelo próprio FBI. Ela tá em fuga, né? Está em fuga pelo FBI porque ela cometeu... Como é o nome lá? Estelionatário. Imagina. Agora, estelionato. Agora imagina a cara das pessoas que deram crédito para aquela calúnia naquela época que ela fez, que foi desmascarado pelo próprio Cabrini e pela própria Luciana Gimenez do Super Pop. Não vai longe. Eu não sei se você se lembra, mas não foi só com ela. Uma vez o Alexandre Frota disse que era amante do Marcos Feliciano. E aí o que aconteceu? As redes sociais, elas detonaram o pastor Marcos. Né? Claro, tem algumas coisas que o pastor Marcos falou que, não sei se pelo calor da hora ou falta de conhecimento mesmo, teve umas 4, 5 pregações aí que ele falou umas besteiras. Mas eu não posso pegar essas 5 pregações aí e tirar aquela fala, né, e detonar ele, desgraçar o camarada. Porque quem não erra quando está pregando? Eu, por exemplo, já tive com a mente tão cansada, aquele excesso de pregações, sabe? De confundir nome de pessoas, de frases. Que minha esposa lá de baixo, meu Deus, como é que você falou isso? Né? Como é que você falou isso? Tá certo que ele falou algumas besteiras ali, não sei o que ele estava lendo, né? Só que o povo, eles vêm massacrando o cidadão, não quer saber. Do conteúdo ali de 1h30, eles pinçam uma frase e aquela frase é suficiente para ele te destruir, né? E o Alexandre Frota, na época, falou que era amante do pastor Marcos. Imagina. Rapaz, mas aquilo assim voou. E um monte de gente acreditou, né? Como é que pode? Mas claro que acreditou. Porque as pessoas, elas gostam muito de acreditar num erro e não no acerto. Eu escrevo alguns textos no meu Facebook e eu tenho notado uma coisa. O texto lá, vamos supor, tem lá 200 caracteres. Né? Só que as pessoas, elas não leem todo o texto. Elas leem a primeira parte e quando elas leem a primeira parte, elas já saem comentando. Né? Porque elas têm preguiça de ler todo o texto, elas têm preguiça de abrir a Bíblia, que eu cito com um versículo bíblico ao lado, e leem um versículo bíblico. Não, elas já saem opinando e elas acham que elas sabem de tudo hoje. Hoje nós temos teólogos, anjos, querubins, eles sabem tudo. Né? Então eles passam a fora de uma análise clínica do texto já te detonar. Ah, mas isso aqui está errado? Só que ele não lê o texto inteiro. Na verdade, o senso crítico das pessoas estão aflorados. Demais. O senso crítico eu acho até legal, porém, quando você deixa de prestar atenção nas coisas, ver o contexto, analisar tudo, ler tudo, só para criticar algo que você, de imediato, nas 2 primeiras linhas, te desagradou e você tem o alvo de querer criticar aquilo que foi postado, aquilo que foi visto, isso pode atrapalhar a sua vida. Não, e a opinião hoje, ela se tornou mais efetiva no sentido que eles creem do que a própria Bíblia. Porque a pessoa fala assim, não, mas essa é minha opinião. E ele não abre mão da opinião dele, mesmo que ele esteja contraditório à Bíblia. Às vezes eu leio lá embaixo algumas postagens de pessoas que estão criticando os meus textos. Por exemplo, eu coloquei um texto sobre por que eu acredito que um crente pode andar armado.
E eu fiz um baita de um texto. É um texto aí que você precisa de uns 20 minutos para você ler e conferir na Bíblia. Não, pronto. Rapaz, o que eu levei de pancada ali, você não tem ideia. Só te chamaram de assassino. Meu Deus, matador. Me chamaram de assassino, pastorzinho, é assim que Jesus ensinou. Só que a pessoa ele não para analisar aquilo que ele está lendo. Então, a opinião e o achismo hoje, ele está além da Bíblia para essas pessoas. Elas não têm ideia do que a Bíblia diz e elas não querem aprender. Elas querem, de algum modo ali, te instigar, opinar para ir para o confronto com você. Quando você usa a Bíblia, aí a pessoa diz, mas na minha opinião, e a opinião dela sobressai a Bíblia. É por isso que tem gente querendo censurar a internet e usa esse álibi, dizendo que a internet se tornou terra de ninguém, barril de pólvora, onde as pessoas falam, respondem, comentam. Que liberdade de opinião tem limite, que não tem. Liberdade de opinião tem limite até onde vai o seu limite, entendeu? Se o cara achou ruim, ele vai lá e processa. Pronto. Ó, eu estava respondendo 16 processos, agora eu tenho 6, né? Que isso é demorado, né? Só que é o tal negócio. O camarada se sentiu ofendido, ele vai lá e busca os direitos dele, né? Outra, quando eu fui processado, não quero falar o nome do rapaz aqui, porque o processo está correndo ainda. Quando eu fui processado por ele se sentiu... como eu posso usar a expressão, ofendido, porque eu preguei contra a homossexualidade. Mas eu não estava me dirigindo a ele, nem citando o nome dele. Eu estava em um culto, no meio da pandemia, onde o culto estava sendo transmitido. Estava eu, minha esposa, minha filha, alguns irmãos que tocavam. E na hora que eu preguei Romanos 1, a partir do verso 25, o cidadão se sentiu ofendido. Agora, você veja bem, se essa lei passar em que a nossa opinião ou a liberdade ela não é total, o que vai acontecer? Uma pregação igual aquela ali, eu já não vou poder mais fazer, porque o próprio Facebook ou Instagram, na hora que eu estiver falando, que ele entender que aquilo ali é uma ofensa, segundo eles creem, aquilo já é cortado, não vai mais pro ar. A live vai cair. Será censurado. Censura. Na verdade, já estão fazendo isso. Eles estão já declarando como discurso de ódio aquilo que tu fala, dependendo do contexto e sobre o que tu está falando. Ainda que você esteja falando dentro de um embasamento bíblico, dando referências bíblicas, ainda que você esteja falando de forma leve, sem ser agressivo, falando com amor, mas se você contraria um grupo, esse grupo lá aí vai te denunciar, eles têm aquilo como discurso de ódio. Agora me diga, quem vai fiscalizar o que é fake news, o que é discurso de ódio, o que não é? Quem? Porque o que eles querem é entregar na mão do governo. O governo ser fiscalizador. Só que hoje nós temos um governo de esquerda no país. E o progressismo, ele tem pautas. Aborto, ideologia de gênero, né, liberação das drogas. Quer dizer que qualquer coisa que eu pregue contrário a isso, eu vou sofrer censura. Por quê? Porque não é pauta. É engraçado. A partir do momento que não é pauta de um certo segmento da sociedade, eu não vou poder mais falar nada. Porque ou eu sou a favor, ou eu não tenho direito de contrariar aquela pauta que não é meu segmento, mas é segmento daquele grupo de pessoas que defende aquelas pautas. Não vai ser alguém que vai fiscalizar que seja imparcial. Isso. O grupo que vai fiscalizar vai ser parcial. Mas até porque nós estamos vivendo um momento no Brasil que o senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, ele diz que a internet deu voz para os imbecis. E, na verdade, não é que a internet deu voz para os imbecis. A internet apenas fez as pessoas entenderem que elas têm direito de comentar aquilo que elas querem. Entendeu? De forma certa ou errada, isso é liberdade de expressão. Os Estados Unidos da América,
E a liberdade de expressão lá é total. Não existe esse negócio de falar, olha, eu não posso aqui pregar contra o aborto. Não, não é discurso de ódio. Quem se sentiu ofendido, procura a justiça, e a justiça vai determinar se aquilo é um discurso de ódio ou não, se aquilo te ofendeu ou não. Você sabe que na nossa Constituição, o culto e o local de culto é inviolável. Agora, como vai ficar a Constituição diante dessa censura? Porque se o culto e o local de culto é inviolável, naquele ambiente eu posso falar aquilo que eu creio. O problema, se tiver sendo transmitido, já foge do ambiente, né? Os advogados estão usando assim a seguinte expressão: o culto e o local do culto é inviolável, mas a internet é violável. Olha onde os caras estão indo. Isso quer dizer que se você falar alguma coisa que viole, pelo menos no pretérito deles, viole aqueles que estão te assistindo fora do ambiente de culto, você é passível de pagar isso aí juridicamente, né? Dentro do conceito civil e criminal. Absurdo. Absurdo. A nossa liberdade, de fato, está sendo bem comprometida, né? Se essa lei passar, eu te digo com muita tristeza, o evangelho vai sofrer muito, porque nós, os pastores, nós já estamos sendo perseguidos, ainda que seja uma perseguição leve. Mas quando eles tiverem esse poder nas mãos, eles vão querer ditar o que nós podemos ou não falar. É o que o Estado fez em muitas épocas com a igreja. Interferiu no contexto religioso. Até porque houve um tempo que era o Estado que escolhia o pastor. Eu já ouvi isso, não é a primeira vez que eu ouvi isso. Olha onde nós estamos chegando. Esses tempos agora eu ouvi um deputado falar isso. Falou, olha, era o Estado que deveria colocar padre e pastores. Absurdo. Veja, mas o progressismo prega o quê? E você sabe que tem pastor progressista. Tem. Tem pastor petista. Tem pastor progressista aí que é deputado. Rapaz. O Henrique Vieira lá que tá... E defende unha e dentes. Defende unha e dentes. Eu não sei a qual Bíblia aquele cara lê. Não, o pior é na nossa convenção. Tem a própria também. CIADEP tem petista. Tem um grupo, eu esqueci o nome do grupo. Eu sei. De debate lá. Eu saí fora daquele grupo. Rapaz, quando um pastor chega a defender a esquerda, ele tá assinando as pautas da esquerda. Gente, quem não leu o Decálogo de Lenin, quem não leu uma pauta de esquerda, pelo amor de Deus, um pastor ele tem que ler, porque, queira ou não queira, a igreja ela perdeu muito tempo quando ela deixou a política de lado. Eu vim de uma época que tudo era demônio, tudo é diabo, televisão é diabo, política é diabo, diabo. Olha aí o tempo que nós perdemos. E essa turma, eles foram tomando o espaço que nós deixamos. Porque se você deixa espaços, alguém vai tomar esse espaço. E o progressismo veio tomando esse espaço. Não venha a pensar aqui que nós só ficamos aí 16 anos que o PT governou da primeira vez? Foi 4, 8, 12... Foi 14, né? Foi 14. Foi impeachmentada, né? 14, isso. Então, não vá pensar que nós ficamos à mercê da esquerda só esses 14 anos. A maioria dos governos que passaram no Brasil foram de centro-esquerda e não centro-direita. Agora, o que está acontecendo? Esse governo que é de esquerda, ele está tentando cooptar, né, o Centrão, mas o Centrão é dinheirista. E se não fosse o Centrão hoje, nós já estávamos aí prejudicados. Por quê? O Centrão é de centro-direita. Então, no Brasil, a nossa valência é que o presidente ele não tem poder autoritário. Então, ele depende da Câmara e do Senado. O Senado é de centro-esquerda. Pode ver. Sim. O Senado é muito mais alinhado com o governo atual do que a Câmara dos Deputados.
E a Câmara dos Deputados é de centro-direita. Então, o governo está ralando para negociar com eles. Porque quando vai para a pauta de costumes, os caras seguram. Quando são pautas que interessam o Centrão, aí eles vão junto. Quando se fala de dinheiro, impostos e coisas semelhantes, o Centrão está junto, porque eles precisam de dinheiro. Agora, quando vai para a pauta de costumes, aí eles seguram. E nós estamos aí correndo um risco, nessas eleições municipais, se não abrirmos os olhos, o PT voltar com poder e com muita autoridade, conquistando a maioria das prefeituras por causa do governo federal. Sim. Entendeu? Que está investindo alto nisso, né? Então, agora, eu não estou vendo as igrejas evangélicas, por exemplo, se movendo aí para lançar vereadores evangélicos. Eu não estou vendo. Estou vendo tudo quieto. E é necessário levantar, né? Rapaz, a base começa nos vereadores, depois em deputados, depois no Senado. Se você não fizer um bom colchão para depois dar um up nessas pessoas, não vai adiantar nada. O cara, por exemplo, que ele não tem nome na cidade, primeiro ele precisa sair a um cargo que nem vereadores. Ele precisa fazer uma base, depois ele se estruturar para ele subir. Ou seja, prefeito ou coisa semelhante. A igreja ela fica quieta diante disso aí chega perto das eleições, os caras começam a se apresentar nas igrejas, você não sabe quem é, e é tarde demais. Você não conhece a essência dos princípios e valores do cara. O momento da política é um momento que os caras se revelam de inúmeras faces, né? Outro erro que eu tenho visto. Os futuros candidatos não têm que se aproximar somente da liderança. É um momento que eles têm que se aproximar do povo, porque é o povo que vai eleger eles. Não adianta eu lá em cima de uma tribuna olhar para a plateia e dizer, gente, eu quero que todos vocês votem no candidato que eu estou apontando. Poxa, mas esse candidato, ele não vai nas congregações. Sempre foi um arrogante. Ele vai no líder achando que uma palavra do líder, por mais que o líder seja carismático e respeitado pela sua plateia, ele não tem esse poder de fazer alguém votar, porque o voto ele é particular. E se fizesse isso também seria voto de cabresto, né? Cadê a liberdade do crime? Povo? Então, a pessoa quer entrar lá, ele é evangélico, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir no segmento evangélico e começar a trabalhar. E não só dentro da Assembleia de Deus. Fazer o povo conhecê-lo como ser humano, como gente. Qual é o teu projeto? Você sabe o que é ser um vereador? Vereador é encher meu carro de gente e levar para Curitiba, no meu caso é Antonina. Isso aí não é ser vereador. Qual é a pauta de um vereador? Ele tem que propor leis e tem que fiscalizar o prefeito. Então, essa é a proposição de um vereador. Mas já começa errado quando o camarada começa a comprar o povo, começa a oferecer coisas que ele não pode fazer, oferecer cargos que ele não pode dar, e aí começa o erro. Veja, nós vamos ter a eleição agora em outubro. Se não houver um movimento da igreja quanto a esse desejo de colocar alguns irmãos lá, os outros segmentos vão colocar. Vão. Você sabia que o narcotráfico está colocando diversos vereadores e diversos deputados agora? Narcotráfico. Imagina. O Barroso falou assim, nós estamos perdendo para o narcotráfico. E por quê? Aonde que o narcotráfico entrou primeiro? Para corroer todo esse sistema judiciário. Na política. Os caras estão fazendo leis que beneficiam o bandido. Só para você ter uma ideia. Tem uma lei no Senado, é assim, não passou ainda, sabe? Mas vai passar. Vamos supor lá que você tem um vizinho, o vizinho tem um cachorro. Aí o cachorro, por algum motivo, sai lá do quintal, porque você esqueceu o portão aberto, e ele vai lá na sua casa, porque também você esqueceu o portão aberto, e ele tenta te atacar. Você vai lá e mata o cachorro. Aí o que acontece? Você é preso sem fiança, porque você matou o cachorro. Você mata um ser humano. Aí o que acontece?
ser humano, se você não pegou, se você não for preso em flagrante, você pode responder o processo em liberdade. Quer dizer, então, que no caso é mais fácil você matar o dono do cachorro do que você matar o cachorro. É verdade. Vai lá e mata o dono. Isso tem até uma referência simples, né? Se você matar tartaruga marinha, é crime inafiançável. Não que não seja crime. Macaco. É que agora, se você abortar, não é crime. Tem ONGs que protegem até ovos de passarinhos. Agora, quando se fala em aborto, as pessoas elas dizem, não, a mulher tem o poder porque o corpo é dela. Só que na gestação, quem faz todo o processo é o feto. O feto está além desse sentido corporal da mulher, porque muda até os hormônios, estabelecimento de humor, né? Não é o feto, ele não é a continuação do corpo, igual a unha que você corta e nasce de novo, o cabelo que você corta e nasce de novo. Não se regenera. Não, né? Ali é uma vida que está sendo gerada, que a partir do momento que está ali dentro do útero, ela é independente, porque a diferença de um adulto para o feto é a nutrição. Nutriu, vai se tornar um adulto, vai envelhecer, vai morrer com o tempo. Então, as pautas esquerdistas, elas são diabólicas e demoníacas. E nós, se nós não tivermos cuidado aí, e não tivermos força para eleger bancadas fortes, a igreja ela vai sofrer. E a preocupação da igreja não tem que ser apenas com o Congresso Nacional, né? Tem que ser com os municípios, com as cidades, sejam pequenas ou grandes, porque a doutrinação está começando nas cidades. Então, se não tiver lei, se não tiver alguém para fiscalizar, se não tiver alguém para fazer uma defesa no município local, como é que vai se levantar gente para fazer a defesa nacional? Rapaz, o próprio padre Da esquerda? Da esquerda, aquele Lancelotti, né? Você viu a pauta do camarada, as defesas de pauta do camarada, elas são progressistas. Como é que um padre pode apoiar aborto? Como é que um padre pode apoiar a liberação de drogas? Não existe. Não, tem um vídeo correndo. Mas aí. Também quem faz vídeo se masturbando para um adolescente é capaz de aprovar, de querer todo o diabo a quatro nesse mundo. E você viu quem estava defendendo ele? Como é que um ministro de justiça, que nem Alexandre de Moraes, um ministro de Suprema Alta Corte brasileira, ele pode ter contato particular com um cidadão em que ele afirma que vai defender o cidadão de unhas e dentes? Então, você veja a parcialidade de hoje, alguém de direita cair nas mãos da justiça brasileira. Você caindo nas mãos da justiça brasileira, sendo de direita, se prepare. No tempo que o Bolsonaro governava, eu não sei se você viu, os caras chutando a cabeça dele, fizeram uma imagem da cabeça dele numa bola, e os caras chutando, né? Faça isso com a cabeça do Lula, para você ver o que vai acontecer. Entendeu? O 8 de janeiro, tá certo que aquela quebradeira lá não deveria ter acontecido. Ninguém apoia aquilo ali, eu acho, com razão, né? Não existia razão para fazer aquilo ali. Apesar que temos infiltrados ali, tem uma série de questões ali que ficaram mal resolvidas. Agora, um absurdo é gente morrer dentro da prisão por causa daquilo ali, né? Não, rapaz, pega 2003, 2004, o que o MST fez. O MST arrebentou ali, Ministério da Justiça, Esplanada. A Esplanada. Eles tinham o costume de fazer isso. Os Black Bloc, eu acho que chama assim, em São Paulo, eles vinham assim, eles quebravam vidros das concessionárias, eles destruíam tudo. Quem foi preso? Até hoje não se sabe quem. O que o Alexandre de Moraes está tentando fazer e ele não vai conseguir? É que as pessoas, elas se reprimam a não buscar mais os seus direitos, sendo elas de direita. Ou seja, não saiam mais para a rua e não enfrente o governo. É a mesma coisa que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Só que aqui não vai dar certo. Mas não tem ninguém capaz de enfrentar esse cara. Vai ter. O único que eu vejo ainda em rede, não rede nacional, mas
tendo voz na internet. Eu não sei até porque ele não foi preso até hoje ainda. O pastor Silas Malafaia, canalha, Então, ditador de toga. Mas uma coisa eu te digo, deixa a economia ir mal, você vai ver. Porque o cara que se diz de direita ou de esquerda, né, às vezes ele nem sabe o que ele está defendendo. A gente que lê, que sabe o que é uma pauta esquerdista, uma pauta direitista, a gente sabe o que é capitalismo, socialismo, a gente que sabe diferenciar isso, temos uma visão. As pessoas que não têm essa visão, elas vivem muito em função da área econômica. Enquanto o dinheiro está rolando, beleza. Esse ex-presidente aqui da Argentina, como que era o nome dele? O que está agora é o Milei, né? Antes dele. Qual o nome? Ele vai ver aí, o ex-presidente da Argentina. Lembra na pandemia o que ele fez? Ele segurou os preços. Sim. E todo mundo dizendo, não segure preço porque a bomba vai estourar uma hora. Não segure. A ideia não era segurar preço. Porque quando você segura preço, o que vai acontecendo? Vai ficando inflação. Inflacionário. Uhum. Vai uma hora... Porque... Roberto Fernandes. Isso, Roberto Fernandes. Por exemplo, Alberto Fernandes, né? Alberto. Então, por exemplo, se uma produtora de arroz lá, quem planta, vende 1 quilo de arroz para você por 5, você vai revender por 5? Não. Você vai ter que revender por 10 para você ganhar 5 de lucro. O que ele fez? Ele segurou o preço. E o governo ficou injetando dinheiro para esse preço se manter. O que aconteceu? Depois, quando não tinha mais condição de segurar, porque o governo não tinha mais como pagar essa diferença de valor, ele teve que soltar o preço. Soltando o preço, o produtor vende por 5, agora não vende mais por 5, porque ele vai ter que vender por 10, o produtor. E o camarada que vai revender por 15, por 20. E aí o que acontece? A inflação agora lá, o Milei está tentando resolver, mas não vai ser fácil. Não vai conseguir resolver em um ano. O aluguel, os caras represaram o aluguel, tipo assim, não pode mais de R$1.000. Aí o Milei chegou, não, o aluguel tem que seguir, eu não sei se eu não sei como é que fala lá, IPGS, IPGM, sei lá como é que fala lá, só que o que aconteceu? Agora ele liberou. O aluguel que estava represado lá em R$1.000, hoje está 6. E as pessoas não estão conseguindo mais pagar aluguel. Estão indo para a rua. Então, para consertar a Argentina hoje, vai piorar muito. Do jeito que está, vai piorar, acho que 50 vezes, sei lá, mais. E por mais que o cara esteja fazendo um bom trabalho, o bom trabalho que ele está fazendo nesse primeiro mandato não vai ser destacado. Não, e vai afetar muito. É igual você construir uma parede torta, você vai ter que derrubar ela para construir de novo. Ele soltou agora os preços que estavam represados. A gasolina, vamos supor, a gasolina estava represada, o governo estava entrando com a outra parte para as pessoas poderem abastecer. Agora o governo não tem mais dinheiro, não entra com aquela parte. Lá fora o petróleo subiu. Governo endividado. O governo está endividado, não consegue pagar e o povo tem que pagar essa diferença. E a diferença só está subindo. E o problema é que o povo sofre, né? Se a moeda argentina não estava valendo nada comparada ao real, imagina agora. Eu não sei como é que fechou lá, mas parece que tinha fechado em 140, 160, sei lá, 200 de inflação. Agora você veja, a nossa inflação no Brasil fechou em torno de 4,5%, 4,6%. Uhum. Agora imagina uma inflação de 120, 140. Meu Deus, que absurdo. Você comprar um pacote de arroz hoje, no mês de janeiro, e pagar 211%. Olha onde foi. Então você imagina, você paga um pacote de arroz hoje, vamos supor, R$30. Semana que vem, o mês que vem, cara, bota 211% em cima disso aí. Misericórdia. Tá entendendo? É por isso que a Bíblia diz, né, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Alguma coisa assim? A Bíblia diz isso. Quando, né, o ímpio sobe, o povo geme. Outra coisa, você imagina se nós estivéssemos durante a pandemia no governo do PT? Ele tinha feito a mesma coisa que o Alberto Fernandes fez. Hoje, nós estávamos num barco afundando, o Titanic. Né? Quem sai dessa bem são os ricos. Por quê? O rico, ele investe fora. Né? O dinheiro do cara está em dólar. O cara, numa situação dessa, se ele tem aí, vamos supor, 100 milhões na conta, ele vai lá e compra dólar. Ele não vai deixar o dinheiro dele desvalorizar. Outro erro
esse negócio de produzir dinheiro e distribuir. O que acontece? Se todo mundo tem dinheiro, falta produto. Não adianta nada. Então, o que eles fizeram ali na Argentina foi uma loucura. Agora, o Paulo Guedes se saiu muito bem. Né? O Paulo Guedes e o Bolsonaro, durante a pandemia. Hoje, se nós não tivéssemos passado pela pandemia, o Brasil estaria vivendo um dos melhores momentos da sua história. E para chegar a essa conclusão é só pensar, né? Mas os caras não pensam. Uma mulher com a imagem de Che Guevara na camiseta, pergunta para ela, quem que é esse? É um professor. Meu Deus! Falando nisso, pastor, nessas eleições municipais é importante se levantar jovens também, jovens cristãos, como representante na Câmara Municipal, como vereador, porque a gente vê uma necessidade de jovens cristãos. Geralmente, os jovens que estão indo para a política são jovens que levantam bandeiras ideológicas, malignas, perversas, que faz apologia de legalização e descriminalização de drogas, legalização de aborto e tantas outras pautas que ferem os princípios e os valores. A pergunta que fica é: aonde está a juventude cristã com princípios e valores para influenciar a sociedade jovem com princípios e valores que são absolutos e inegociáveis? Porque se esses jovens com ideologias perversas, malignas, ideologias que ferem os princípios se levantam para ser uma referência dentro da sociedade, vai acabar com as famílias, futuras famílias com valores. Agora eu te pergunto, aonde estão os projetos políticos da liderança evangélica? Não tem. A gente não vê a liderança evangélica chamando um jovem de canto, falando, você tem potencial, vamos te ensinar isso. Não tem. E eu falo até, vou mais além, veja bem. A igreja ela ficou muito parada na teologia da libertação, né, e na teologia da prosperidade. Então, os nossos valores pentecostais só se rotulam nessas duas características. Ou vamos para a área da prosperidade ou vamos para a área da cura. É aquilo que nós enxergamos. Nós só achamos que um culto foi bom se o cara rodar, pular, dar aviãozinho, navegar, né? Acordar no outro dia extasiado. Né? Mistério. Mistério. E esquecemos, por exemplo, de um culto de ensino, por exemplo, tratar da área política e a sua importância. Eu já passei, acho que 3, 4 terça-feiras ensinando sobre questões políticas. A política é a igreja. Né? E aí, o que eu enxergo? Às vezes tem um projeto político e os pastores, ao invés de chamar jovens ali, não, eles pegam e chamam pessoas de interesse próprio deles, para depois eles injetarem, através do cidadão, pessoas que eles querem dentro daquele contexto político, que são os cargos. Não há uma efetividade de chamar, como você disse, os jovens e falar, gente, nós vamos dar aqui uma palestra política. E qual de vocês aqui desejariam, né, no município, sair como vereador ou ter uma projeção política para defender o que o nosso segmento defende, que são pauta de direitas? A questão do Nicolas. Rapaz, aquele menino tem um futuro gigantesco. E novo, um rapaz, né? Rapaz, que Nicolas, começou como vereador em BH. Se o Nicolas continuar desse jeito, ele pode chegar à presidência da República. E ele não tem medo, né? Um rapaz encorajador, encorajado. O Alexandre de Moraes vive fazendo ameaças através de interlocutores para ver se para ele. Agora o nome dele de novo foi lá para a comissão de ética. Ele teve um problema lá com um deputado que é travestido, né? Sabatella, lá, porque o cara achou que foi afronta dele ter colocado aquela peruca, lembra? Nicole. Nicole. Aquilo foi o cúmulo para os caras, né? Sim, sim. E ele defendeu ali, falando, não tem como. O banheiro unigênero, né? O cara entrar ali com uma mulher entrar com um homem naquele lugar, a pessoa não se sente bem. Para você ter uma ideia, eu fui num shopping esses dias e tinha 2 moças limpando lá. Quando eu entrei no banheiro, assim, que eu vi elas, eu saí e fui no outro banheiro, não me senti bem com aquilo. 2 mulheres lá dentro do banheiro, cara, e eu entro lá e... O complicado é que nessa ala ideológica que a gente está vivendo,
corre até o risco de você entrar no banheiro e tu ser acusado de assédio. Então, são coisas É um absurdo, não. O negócio é muito absurdo. Entendeu? Uns querem o direito de usar o banheiro sendo homem junto com as mulheres. Entendeu? E corre o risco de assédio. E corre o risco de mulheres quererem também usar o banheiro com homens. Aí imagina. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. As mulheres vão começar a acusar homens de assédio. Viu? Porque, vamos lá, vamos carnalizar aqui o assunto. Se essa moda pegar de mulheres que dizem ser homem, querer também ir pro banheiro masculino, o cara é homem, o cara é um carnal, o cara tá vendo uma mulher no banheiro, não sei como é que ela vai estar lá no banheiro, e o cara vai estar lá. Se ele não tomar cuidado e não tiver um controle em seus instintos, vai ser perigoso. E quanto ao homem que se diz mulher no banheiro das mulheres, ele vai estar lá com outras mulheres. E já tem várias denúncias a respeito disso. Não dá. Tudo que não tem limite vira bagunça. O limite é o que nos não nos permite a se tornar animais. Porque se você faz o que você quer, não respeitando limites, aí você perde todo sentido. Quer dizer, passa uma mulher na rua, eu desejo ela. Não tenho limites. Vou lá e pego a mulher à força. Se torna um animal, né? É animal. O ser humano sem limites é um animal. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus e ela veio para nos limitar. Porque se a Bíblia não nos limitar, nós damos legalidade a essa natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, ela sobrevive de instinto. E é por isso que Paulo deixa bem claro ali em Romanos sobre o pecado e a lei. A lei veio para limitar o homem. Até na década de 80, psicólogos e psicanalistas na Inglaterra fez uma conferência para estudar um homem. No final da conferência, eles chegaram à conclusão dizendo que se tirarem o limite do homem, ele se torna um animal. Instintos, que que entrarem e lá cobrarem desses que lá estarão as pautas que nós defendemos. Porque se isso não acontecer, nós deixarmos esses espaços vagos, eu sei que tem gente que está me escutando e não concorda, que é daquele crente que tudo ele entrega para Deus, né? Não, é Deus, se não for Deus, acabou. Só que as pessoas têm que entenderem que Deus nos formou inteligentes. E essa inteligência é para a gente usar a favor de beneficiar o reino. Existem coisas que Deus não vai fazer. É nós que vamos fazer. Deus não vai lá e vai votar. Quem vai votar somos nós. Então, se nós votamos errado, vai ter circunstâncias que nós vamos dizer, poxa, votei errado, agora as consequências estão aí. É o caso. Até hoje eu não confio nessas urnas. Pode me processar, o cara querer me prender, mas eu não confio em urnas que eu não tenha certeza se votei no cidadão. Por exemplo, até na Venezuela, esse cidadão que está lá, o Hugo Chávez? Não, o Maduro, estava rindo do Brasil porque eles têm urna. E ele pegou na urna lá, votou, só que na urna dele sai o comprovante que ele votou naquele candidato. Você veja bem. Imagina. Aí ele levantou e riu. Ele disse assim, aqui nós podemos comprovar em quem votamos. Para quem ele estava jogando em direta? Se só a Venezuela, Brasil e outro país eco lá usam urnas. Né? Como você sabe? Se você vai, por exemplo, se alimentar com alguma coisa em um restaurante e usa seu cartão de crédito, como é que você sabe que aquele valor foi passado ali? Comprovante. Poxa, por que os caras não querem esse comprovante? Vai ferir o direito particular de voto. Pelo amor de Deus. Então, é fácil... Poxa, mas o comprovante não sai lá? Como é que vai ferir o direito particular de voto? Pois não precisa... pega, então, e deixa cair numa urna lá para uma recontagem. Já desconfiou? Vamos recontar isso aí. Por que os caras... É muito suspeito. Por exemplo, um candidato fica lá o dia inteiro na frente, né, na votação, na porcentagem. Aí, de repente... Quando falta uma hora, o outro passa na frente do cara. Assim, não, porque foram abertos os votos do Nordeste. Pelo amor de Deus, teve local que o Bolsonaro não teve um voto. Isso é impossível, cara. Isso é impossível. Todo local vai ter alguém. Não tem uma cidade lá que é 100% de esquerda, 100% de lulista. Até porque, se for assim, não tem nenhum crente naquela cidade. Se for assim também... O que é que chegou do Bolsonaro lá? Se chegou.
Mas é impossível. Não tem como. Todo equipamento, você tem um celular. Todo equipamento, ele é propício, porque ele é eletrônico, ele é propício à fraude. Agora, a única coisa de corrigir uma fraude... mas não é ligado à internet. Poxa, não é ligado, mas a matriz ali que conta os votos, ela... É um software, né? É um software. Quem ali, o cara que manipula, vai falar assim, o cara não consegue colocar... mas tem 20 caras lá. Poxa, e daí? E se o camarada que está ali, que tem o domínio sobre aquela ciência ali, ele consegue fazer? Tanto que um dos próprios deputados lá que foi contrário ao PT e, na época, foi petista, disse que um dos caras foi estudar na Alemanha como é que poderiam fazer para aumentar ou diminuir votos no candidato. Imagina. Então, eu, na minha mente, eu não confio em urna eletrônica. De uma coisa é certa, o Bolsonaro serviu para abrir a mente de muitas pessoas a respeito da política. Eu mesmo era ignorante. Você sabe que eu votei no Lula no primeiro mandato dele, porque eu estava tão cansado de ouvir falar em roubalheira, corrupção. Só que depois apareceu o Silas Malafaia, né? Falando sobre política, que nós deveríamos votar em candidatos. O próprio Silas defendeu o Lula. Uhum. Tem uma imagem. Magno Malta, na época. Magno Malta e tal. Só que depois de um tempo, eu comecei a analisar o que esses caras defendiam. E no segundo mandato do Lula, eu já não votei nele. Na Dilma também não votei. Não tenho essa culpa. Porque eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler o que eles defendiam, eu falei, peraí, eles estão plantando hoje para no futuro colher. Então, hoje eles têm uma ordem de imbecis úteis gigantesca. Esses moleques de faculdade. Rapaz, tiraram uma foto esses dias... Uma foto não, fizeram um vídeo. Esses meninos do MBL, eu acho. Uhum. Fizeram um vídeo aí em uma faculdade federal. Pelo amor de Deus. Entrar numa sala assim, a sala é igual um chiqueiro. Camisinha jogada de um lado, fotos de imagens do Lula, imagens de Che Guevara. Rapaz, eu fiquei assim... e eles são assim, eles param na frente de alguém e começam, não vai passar. Parece um bando de retardado, cara. Não tem diálogo com esses caras. Não vai passar. Não tem jeito de conversar com eles, são animais. A mente está sendo dominada. Agora, deixa o país virar uma Venezuela da vida, que esses filhinhos de papai não tenham iPhone, que esses filhinhos de papai tenham que trabalhar e tenham que acordar cedo, porque dorme até 10 horas, até o meio-dia, não tomam banho. O problema é que esses filhinhos de papai, eles têm países e condições para onde se refugiar. Agora, quem vai sofrer são os menos favorecidos, que não têm acesso ao conhecimento e fica votando nessa galera. Olha os artistas da Globo agora para onde estão indo. Olha aí. Estados Unidos. Todo mundo indo para lá. A Marquezine, Lula, faz o L. Por que foi para os Estados Unidos? Por que não vai para a Venezuela? Vai para Cuba. Eles defendem tanto... Rapaz, Cuba, tem duas partes, Cuba, né? Tem a parte histórica e tem a parte não histórica. Ali é onde vivem os pobres, meu Deus, é uma desgraça total. Rapaz, o país está atrasado, por que não dizer assim, parece que é aqueles países medieval, sabe? E a parte onde fica ali os ricos, né, que esse povo aí da esquerda mostra, eles falam, não, aqui deu certo, só que eles não vão para a periferia, né, para a parte ali que não histórica. Eles vão para a parte histórica, onde está bem cuidado, patrimônio bem cuidado, onde os ricos moram, onde tem grandes hotéis. Mas um país que a pessoa pode comer 4 ovos por mês, um frango a cada 5 dias. É um absurdo. Mas ainda eu volto nessa questão da igreja se posicionar quanto a isso, pastor, porque a igreja ela não tem a responsabilidade apenas de tratar a espiritualidade do povo. A igreja também ela tem que ser uma referência na questão social, política. Se a igreja não se posicionar, qual outra instituição vai se posicionar? Mas é isso que eu te digo. Enquanto a igreja ficar nessa mentalidade, tá, da teologia da prosperidade e da teologia
da libertação e não abrir esse leque, entendeu? E não é só nesses campos aí. Nós estamos agora com problemas nas escolas. Os professores aí esquerdistas, eles estão tentando introduzir na cabeça dos nossos filhos, e vai piorar para essa geração que está vindo aí para trás. Ideologia de gênero, liberação das drogas. Nós estamos falando de professores. Agora, os professores evangélicos que estão dentro de salas de aulas, eles ficam à mercê de diretores. Em vez dos pais elegerem diretores que são evangélicos. E, na verdade, a gente já está nesse tempo que você educa o seu filho, ensina os princípios e valores, mas quando eles vão para a faculdade, essa educação, essa doutrina que a gente é desconstruída para que seja reconstruída nos filhos uma nova doutrina e uma nova educação. Você quer ver uma coisa que a igreja abriu o olho, eu achei muito legal? Eles elegeram agora aqueles comunitário, não é gente comunitária? O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar. E deu um piripaque na esquerda. Você pode ver. Sim. Eles queriam anular lá em Brasília, se não me engano, a eleição, porque, se não me engano, lá eu posso estar enganado. Eu não sei que local foi. Para mim foi em Brasília. Parece que tinha 6 evangélicos elegidos. Foi a primeira vez que em todo o Brasil foi elegida a maior quantidade de evangélicos. Agora veja, essas pessoas que trabalham dentro desse contexto, eles trabalham com pessoas, com crianças problemáticas, com famílias problemáticas. É uma oportunidade da igreja ali introduzir o evangelho, de pregar o evangelho, de movimentar esse contexto de pessoas que estão nessa situação. Agora, se a igreja abrir os olhos para vereadores, depois abrir os olhos, e os jovens também têm que se despertar. É verdade. Não adianta também só o pastor, olha, gente, os jovens têm que falar, não, eu quero isso aí. Eu quero mudar o contexto do meu país. Pastor, mas o grande problema é que a maioria dos pais crentes prepararam os filhos para serem pastor, missionário, pregador do evangelho, cantor, não é errado, é nobre isso. Prepararam os filhos para ser advogado, para ser um grande profissional em alguma área. Mas eu nunca vi um pai falar, orando a Deus, Senhor, que meu filho seja um político honesto. Já viu isso em algum contexto? Não vi. Não tem. Nós, é aquilo que o senhor falou, endemonizamos tanto as coisas, endemonizamos a televisão. Olha aí hoje. Para a gente conseguir... Na verdade, assim, a igreja não consegue hoje entrar em um canal aberto. Se conseguir, é por milhões de reais por alguns minutos. Uma propaganda de um culto que você for fazer, que nem... Não precisa ser de ordem nacional. De ordem estadual aí. Vai fazer uma propaganda numa televisão aí para você ver. Entendeu? Aí entregou a televisão. Aí agora a televisão... Entregamos tanto pro diabo que o diabo agora perdeu até a vergonha e está aparecendo nos programas de reality show, né? Tu viu lá possessão demoníaca no Big Brother Brasil, até uma brother lá de 2019, ela já afirmou em algumas programações que ela sofreu possessão demoníaca. Agora tem um rapaz ali, um que tá sofrendo possessão, o cara tá rosnando, igual demônio. Virando os olhos. Virando os olhos, a menina falou, Jesus, pô... Isso ao ar livre. Entendeu? A gente via essas possessões demoníacas na Universal, na época. O diabo perdeu a vergonha de se manifestar. Perdeu a vergonha, pô. Agora tá... Antigamente ele não se manifestava assim, não. Agora... Mas você acha que ela é possessão demoníaca, mesmo abstinência de alguma coisa? O pessoal tá falando, abstinência. É complicado, né? Porque a possessão demoníaca, Jesus disse que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Existem outros que saem quando citam o nome de Jesus. Então, para saber se é demônio mesmo, a gente precisava colocar a mão, né? Ou chegar lá e orar. Mas aquele jeito ali, a gente vê geralmente... Tem todos os trejeitos, né? Tem todos os trejeitos. Mas isso aí também pode ser abstinência, né? Que você sabe que a pessoa que fica sem as drogas, o cérebro da pessoa, depois de um tempo, ele fica totalmente descontrolado. E a pessoa tem atitudes daquele estilo ali. Mas o vício nas drogas também não seria uma espécie de influência do mundo espiritual? Também, concordo plenamente, porque a intenção do diabo, seja por qualquer meio, é destruir o ser humano, seja pelas drogas, seja pela prostituição, seja pela destruição da família, cultural, filosoficamente. Você sabe que nós temos, nossa cultura brasileira ainda,
é uma cultura sócio-judaica, né? Sim. Então, nosso modelo familiar, nosso modelo de religião. Então, o diabo, ele vai ocupando espaço. O espaço que nós deixamos, a televisão. Se os pastores lá atrás tivessem comprado canais, hoje nós tínhamos canal de televisão. Vai ver quanto que o Valdomiro paga por mês. Vai ver quanto o R.R. Soares paga por mês. O R.R. Soares ainda tem a HIT, né? Então, o Silas, esses tempos agora, o programa dele era de 1 hora, diminuiu para meia. Porque é milhões, eu não tenho nem ideia de quanto que se paga. E a mesma coisa na política. Deixou esse vácuo, não vai entrar cristão, o narcotráfico entra, entram pessoas com ideologias de gênero. Eu nunca tinha ouvido falar de tantas pessoas que agora entraram na Câmara dos Deputados. Tem aquela Houston, trans lá, né? Aquela trans que é uma defensora de unhas e dentes. Agora tem essa Sabatella, que é um cidadão. Teve o Jean Willis naquela época que fez um fervo, né? Parece que foi abertura para outros virem. Parece que aquele camarada que vivia com ele morreu, né? Eu não sei se ele morreu, mas substituiu ele. Lá já estão pensando em ter a bancada o Clodovil, gay. Tu fala, né? O Clodovil o que andava com aquele que fez aquela denúncia da Lava Jato, aquele que o hacker passou para ele as notícias lá do que tinha acontecido e tal. Aí ele foi lá e denunciou e gerou toda essa situação aí da Lava Jato. Então, mas eles já pensam lá ter uma bancada gay. Imagina. E se nós não ocuparmos espaço, vai ter. Mas não adianta também, nós ocuparmos espaço e não sermos diferentes e não fazer diferença. Pois é. Por exemplo, vamos falar de vereador agora. A Tami, ou Tami. A gente se perde até não. Por exemplo, está fazendo um trabalho incrível para São Paulo como vereador. Ou vereadora, né? Então, assim, agora entre aspas aqui, né? Os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. É inadmissível um cristão perder em questão de ética, de moral, de honestidade, de dignidade para uma pessoa que não carrega consigo princípios e valores cristãos. O grande problema é o seguinte, a política, na verdade, ela não é corrupta, mas quem pratica política é corrupto. Se a pessoa entrar lá olhando para a política como um meio financeiro apenas, aí já pode esquecer. Por quê? Ele vai se corromper por causa do dinheiro, por causa do poder. Agora, se a pessoa entrar lá com essa metodologia de usufruir da política para beneficiar todo um contexto, aí ele vai dar certo na política e ele vai ser uma pessoa honrada. E eu te falo assim, é difícil um político honesto, porque o sistema é corrupto. Esse sistema partidário é uma desgraça. Por quê? Você não pode sair candidato se você não pertencer a um partido. E o partido tem dono. O PL, por exemplo, do Valdemar Costa. O Bolsonaro está junto com ele. Mas você viu o que o cara fez agora? Elogiando o Lula. Tem dono e tem pautas, né? E o cara é dono do partido. Se ele chegar para o deputado e falar assim, você vai votar nessa pauta. Se o cara não votar e trair, ele pode ser expulso do partido, ficar sem partido. Você não consegue, por exemplo, sair a vereador numa cidade se você não fizer parte de um partido. Aí tem os partidos nanicos, os partidos médios, os partidos grandes. Os partidos grandes levam a maior verba. Com a maior verba, ele tem a oportunidade de cooptar mais pessoas para eleger. Por quê? Porque ele tem mais condição financeira. E aí, o que acontece? Os pastores, muitas vezes, recebem esses líderes de partidos e o líder de partido lá, ele fala assim, não, me dá um camarada aí para sair, para puxar voto. Só que a intenção do cidadão, desse líder de partido, não é que o evangélico entre, mas que apenas puxe voto para alimentar o partido, para aquele que é o cabeça, que ele quer que entre, passe a fazer parte daquele contexto, seja vereador, deputado. Então, essa questão partidária é uma questão muito complicada. A Assembleia de Deus lançou um partido, não sei como é que está. Lançou um partido. Sabendo, lançou? Não, lançou, faz tempo que ela lançou um partido. E aí, esse partido aí... Olha aí, mas é algo que não divulgam. Mas é o que eu estou falando para você. Eu fiquei sabendo
Porque eu vi lá um comentário de tal partido. Então, eu sei que tem partidos aí, o Partido da Mulher. Você sabe que é o único deputado que tem no Partido da Mulher? Um homem. Oxe. É Partido das Mulheres e o cara é o único. O cara saiu um homem. Então é uma bagunça geral. Se nós quisermos mudar alguma coisa, nós temos que, nessa conversa, sentar com os nossos jovens e começar a conversar com eles. Falar, gente, política não é do diabo. O diabo não criou a política é um método de governo, entendeu? Se você quiser entrar na política, vou te aconselhar quais são os caminhos, quais são as pautas que você deve defender. Não permitam que a corrupção entre dentro do coração de vocês. Não se vendam. Sirvam a sociedade e sirvam a igreja. Agora, se nós não tivermos essa ideia aí e continuar do jeito que as coisas estão indo, deixa sair quem quiser. Em Antonina, o ano passado, saiu 12. Não vai eleger ninguém. Infelizmente. Pastor, olhe naquela câmera ali, dentro do que nós falamos, conversamos aqui, qual seria a sua mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo? Pessoal, que Deus venha abençoar vocês poderosamente. Foi uma alegria muito grande estar com o pastor Fábio aqui, nesse podcast. Diante de tudo que nós conversamos aqui, reflita. E agora eu quero me direcionar aos jovens. Nós podemos mudar o futuro de uma nação. Você que é jovem, comece a abrir a sua mente para a questão política, ler a respeito do que é direita e esquerda, e não entregue seu país para o progressismo, mas olhe para frente e perceba que você pode construir um país melhor se você tomar a decisão de defender o que a Bíblia diz. Então, pense no futuro e, quem sabe, um dia você vai ser um político que vai representar o reino de Deus, assim como Daniel foi, assim como José foi e assim como muitos outros personagens bíblicos honraram o seu segmento religioso na sua época. Que Deus te abençoe e abra a visão de cada um para que nosso país possa ser melhor. É isso aí, jovem. O Evangelho de Jesus Cristo ele tem um poder curador, salvador, transformador. O Evangelho de Jesus tem um poder para libertar e transformar aquele que é drogado. O Evangelho de Jesus tem poder para libertar e transformar aqueles que vivem uma vida de prostituição, seja o crime também, ou seja qualquer outro ambiente da sociedade que leva a pessoa a ficar marginalizada. Mas o Evangelho de Jesus Cristo também tem poder, através de sua vida, para mudar o rumo de uma nação, para mudar o rumo de uma sociedade, a ponto de você ser uma instrumentalidade de Deus no âmbito político. Congresso Nacional, Câmara Municipal, existe um lugar reservado para os homens e mulheres de Deus que estão nessa nação. Se envolva, não seja um apolítico, seja um representante de Cristo em todos os departamentos dessa sociedade. É isso aí, pastor Fábio, muito obrigado. Valeu. Nós vamos nessa, com a graça de Deus, semana que vem a gente está de volta. Até mais. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário?
O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.